Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Desrespeito ou inclusão? Do que se trata essa abertura das Olimpíadas que está trazendo tanta polêmica e nos traz também muitas reflexões a respeito do nosso relacionamento espiritual, da nossa relação com Deus e da ação de Deus em nossos dias? Para quem está me acompanhando aqui pelo canal do YouTube e pelas outras redes sociais, eu estou hoje um pouco de lado na tela, porque eu quero que vocês tenham o máximo visual desta imagem de fundo, onde é uma imagem em que está circulando nas redes sociais a respeito da expressão das Olimpíadas, tendo ali a questão de transexuais e montando a imagem da ceia na figura de Leonardo da Vinci, na sua expressão conhecida da pintura. Mas do que se trata? Como avaliar algo desse tipo dentro deste tema? Se há desrespeito ou se é uma inclusão? E se for inclusão, como tratar desta questão de uma maneira bíblica, de uma maneira espiritual, de uma maneira cristã? Como tratar deste assunto dentro de um aspecto do amor que todos devem ter no seu coração por todas as pessoas, assim como fala Jesus em João capítulo 13, é nisto que somos conhecidos, que somos filhos de Deus, se tivermos amor uns aos outros. Então, na expressão do amor é que nós buscamos compreender as questões de princípios, de valores, sem abrir mão da ética, da moral, do respeito, aceitar a inclusão, mas aquele que está sendo incluso também tem que respeitar e aceitar a inclusão da outra parte para a sua perspectiva de vida. Então, o respeito, ele é uma via de mão dupla que deve acontecer de ambos os lados. Eu quero ler para vocês, em primeiro lugar, o texto de 2 Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha o que diz o texto aqui. Saibam, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que se penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar pessoas sobrecarregadas de pecados e conduzidas a várias paixões. Então, observe que o texto aqui do apóstolo Paulo a Timóteo, ele está tratando das questões dos últimos dias, de algo que eles já estavam vivendo naquele momento, porque todas as gerações bíblicas pós-Cristo, né, depois de Cristo, todas as gerações e aqueles que conviveram com Cristo, desde a sua convivência e as gerações posteriores, sempre tiveram a mesma perspectiva, a mesma esperança no seu coração, como os cristãos também têm hoje, que Jesus voltaria no seu tempo de vida, que Jesus voltaria sem que eles passassem pela morte. Ou seja, que a volta de Jesus fosse algo muito rápido, muito breve. E muitas pessoas continuam pensando assim até hoje. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos
definir nem dia nem hora. Nós não sabemos, não temos meios de saber qual o dia e a hora. E quando nós olhamos para os sinais que Jesus nos apresenta através da Bíblia, a revelação do Espírito Santo, quando nós observamos os sinais que a Bíblia registra, nós percebemos que estes sinais sempre houveram na humanidade. O que acontece é que cada vez mais estão com maior intensidade. É isso que está acontecendo, mas os sinais sempre houveram em toda a história da humanidade. Terremotos, né, o céu se escurecer, as pessoas se desrespeitarem em todas as áreas, familiar, social, pessoal. Então, o que Jesus apresenta, e também os seus discípulos e todos aqueles que registraram a mensagem de Deus na Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, o que nós temos são sinais que são comuns à humanidade. Então, o que aconteceu com isso é que todas as gerações mantêm a impressão de que Jesus vai voltar ainda no seu tempo de vida. Isto pode acontecer? Pode. Há garantias que isso vai acontecer? Não, não existe garantias nenhuma, porque nós não temos garantias em princípios de fé. A garantia que nós temos é aquilo que nós cremos dentro da palavra, dirigido pelo Espírito Santo, que também é um princípio de fé. Um princípio que dentro da teologia nós chamamos de axioma. O que é um axioma? Axioma é uma expressão de fé que não tem a mínima chance de ser comprovada através de matéria. Você não tem como comprovar a fé de maneira científica. Você não tem como comprovar a existência de Deus. Você não tem como comprovar a existência do Espírito Santo de maneira científica. Você tem como comprovar ações inexplicáveis que nós, como cristãos, né, nós que conhecemos a fé e conhecemos o cristianismo, conhecemos a palavra de Deus, nós temos muitas expressões, ações de Deus que são atribuídas a Deus porque não há explicação humana, né? E mesmo que houvesse a explicação humana, a maneira de humanamente aquilo acontecer, muitas vezes acontece de uma forma diferente. Acontece de uma maneira incomum, devido à ação de Deus. Então, observando a ação de Deus é que nós nos fortalecemos na fé. E observando a palavra de Deus com o seu cumprimento, cada vez mais nós vamos entendendo a veracidade da Bíblia e a importância da Bíblia ao apresentar todos os fatores, dificuldades, limitações que nós vivemos em nosso mundo. Então, quando o texto do apóstolo Paulo aqui na carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, ele fala já no versículo 1, saibam, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele está falando dos últimos dias com a perspectiva que Jesus iria voltar no seu tempo, mas dentro da expressão de fé, os últimos dias faz parte dos dias que cada geração está vivendo. Nós estamos vivendo hoje os últimos dias, porque nós não vamos viver para sempre, né, neste mundo de pecado. Jesus vai voltar, nós não sabemos quando, mas estamos vivendo os últimos dias. Que últimos dias? Os nossos últimos dias. Por quê? Para ter a garantia da ressurreição e de vida eterna, eu tenho que receber a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, Senhor da minha vida. Eu tenho que receber a Deus como Pai, tenho que me permitir ser guiado pelo Espírito Santo debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Então, aqueles que se submeterem desta forma perante a palavra de Deus e perante a Cristo, a Bíblia nos garante que esses terão a salvação, a ressurreição para a vida eterna. Né? Se não for desta maneira,
todos morrerão, e aqueles que rejeitaram a Deus, estes terão a sua condenação e a sua destruição eterna. Aqui o texto, o apóstolo Paulo escreve: saibam, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, e aí ele coloca uma lista muito grande, fala que as pessoas, o ser humano será egoísta, avarento, jactancioso, arrogante, blasfemador, desobediente, né, aos pais, ingratos, irreverentes, e aí continua toda a lista que eu já li aqui. Entre esta lista toda está a questão da blasfêmia. E quando nós observamos o que aconteceu ali na abertura das Olimpíadas, que está sendo tão falado, e muitas pessoas de vários segmentos, várias denominações do cristianismo se sentiram ofendidos pela maneira que foi exposta a uma das expressões, ou a expressão mais importante do cristianismo, né? Eu diria uma das expressões mais importantes, porque a mais importante expressão é a crucificação, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nos garante a vida eterna. Este é o mais importante. Mas a instituição da ceia, dentro do momento da Páscoa, em que Jesus está vivendo com os seus discípulos, que é retratado no quadro de Da Vinci, então, quando nós observamos esta expressão da fé que fala a respeito da Eucaristia, né, da boa alegria, da comunhão de estar uns com os outros, a comunhão que se tem com Deus por aceitar o seu sacrifício, o sacrifício do Cordeiro em nosso favor. Então, quando você pega um símbolo extremamente religioso e que colocado, ele é exposto de uma maneira que a própria orientação da religião rejeita, que não aceita, né? Então, isso é claro que será visto como uma provocação, como uma blasfêmia, como um desrespeito. E é por isso que as pessoas se ofenderam desta forma. É claro que nós não podemos julgar se foi essa a intenção dos organizadores ou dos participantes ali daquele momento. Agora, talvez, por isso que eu trouxe esse tema, talvez a questão dos participantes ali estava mais dentro do aspecto da inclusão, de serem aceitos do jeito que são dentro do cristianismo. E aí, como que fica essa questão? Estas pessoas, né, homossexuais, transexuais, esses vários segmentos da sexualidade, diferente daquilo que nós compreendemos que foi instituído e é aceito por Deus, né? Como que fica esta relação da fé para estas pessoas também? Elas não têm o direito de participarem da mesa de Cristo, elas não têm o direito de participarem da ceia do Senhor, elas não têm o direito de participar da Eucaristia. Como que eu posso entender isso de maneira respeitosa também com eles? Porque nós temos que compreender que nós estamos seguindo um padrão daquilo que nós acreditamos, mas que este padrão ele deve ser sempre aplicado e exposto dentro do amor de Deus, acolhendo as pessoas, não expulsando as pessoas da casa de Deus, acolhendo as pessoas, mas dentro da maneira em que a Bíblia nos indica para fazer. Então, quando nós observamos esse texto aqui do apóstolo Paulo a Timóteo, né, 2 Timóteo capítulo 3, nós vemos uma série de adjetivos negativos que são colocados aqui em relação à humanidade como um todo. Não está se referindo diretamente nem à questão da sexualidade em si, mas está se referindo à humanidade como um todo. E nós temos tempos difíceis. Por quê?
para ser egoísta, avarento, arrogante, blasfemador, desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, isso daí é do ser humano, independente da sua orientação sexual, independente se ele é heterossexual, homossexual ou outra classificação que ele queira dar. Mas isto faz parte do ser humano, da maneira em que o pecado corrompeu o ser humano. Agora a questão é, como a Bíblia vai tratar esta questão da sexualidade que é tão importante e também representa uma base extremamente importante do nosso relacionamento com Deus. Nós temos que nos voltar para a Bíblia, como eu sempre falo, como eu sempre repito, a Bíblia é a única regra de fé e prática para todo cristão. Então, quando nós queremos tratar de assuntos, principalmente assuntos mais polêmicos, mais densos, nós temos que nos voltar para a base bíblica, porque ela é nossa orientação, ela é a nossa regra de fé e prática. Então, um dos textos que fala a respeito disso, né, nós temos que compreender, em primeiro lugar, como que é desenvolvido esta expressão da sexualidade diferente daquilo que Deus tem fixado, daquilo que Deus apresentou. Então, nós temos o texto de Romanos, capítulo 1, a carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, é um texto um pouquinho mais extenso, mas eu quero ler para vocês, né? Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante. Olha o que o texto diz aqui e prestem bastante atenção neste discurso que foi colocado aqui. O texto, ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto por eles, porque Deus a eles se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Homens, né, são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Agora, observe aqui o que está sendo colocado no texto. Está sendo colocado no texto que Deus, né, que criou todas as coisas, ele se revela pela própria criação. Mas as pessoas se acham sábias demais, inteligentes demais, as pessoas se acham extremamente autossuficientes e aí vão se distanciando de Deus. Mas a todo tempo ela se depara com a criação de Deus. Então é impossível negar a Deus na sua criação, porque Deus criou todas as coisas. É isso que o texto está colocando aqui. As pessoas, por se sentirem autossuficientes, por se sentirem extremamente sábias, por se sentirem capazes de tomarem as suas próprias decisões, elas se distanciam de Deus, elas se afastam de Deus, e aqui o resultado disso é que, ao invés das pessoas continuarem adorando ao Criador, porque este faz parte do propósito da criação do ser humano, a adoração ao Criador, aquele que nos criou. Então, ao invés do ser humano continuar fazendo isto,
ao ele se declarar autossuficiente e sábio em si mesmo, ele despreza a orientação de Deus, ele despreza a pessoa de Deus e começa a seguir a sua vida dentro da corrupção do pecado, dentro daquilo que ele acredita que seja o certo para ele. Afinal de contas, ele está se colocando como sábio. Agora, como que Deus ele vai ver esta questão? Como que Deus vai observar isto? Qual é a ação de Deus? Porque tem pessoas que pensam que Deus vai castigar, que Deus vai maltratar, que Deus vai colocar alguma doença. Deus não vai fazer nada disso. Deus não usa o mal para fazer o bem. Deus é bom o tempo todo. Deus, ele permanece na sua integridade, na sua fidelidade. Nós não podemos atribuir mal a Deus porque as pessoas acreditam que alguém vai ser castigado se afastar de Deus. O castigo daquele que se afasta de Deus é promovido por ele mesmo, não por Deus. Porque se eu deixo de seguir uma boa orientação, naturalmente eu estou trazendo males para mim. Como Deus vai agir então? Se ele não vai castigar, se essa pessoa não aceita ser corrigida, não aceita ser instruída, não aceita ser orientada, como Deus vai tratar daqui para frente? Observem o versículo 24 em diante, Romanos 1, 24 em diante. Olha qual é a postura de Deus. Por isso, Deus entregou tais homens a imundícias, pelas concupiscências, pelos enganos, né, de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, o que o texto fala aqui que Deus faz? Deus ele não castiga, Deus ele não maltrata, Deus não coloca uma doença, Deus não provoca nenhum mal, Deus simplesmente entrega essas pessoas ao que ele quer. O que você quer fazer? Você quer desonrar o seu corpo? Você quer desonrar aquilo que é o propósito original, né, de Deus para você? Você quer fazer diferente? Você não aceita a autoridade de Deus? Você não aceita o senhorio de Deus? Você pode fazer isso, porque Deus te deu livre-arbítrio para fazer isso. E o seu livre-arbítrio, se é respeitado por Deus, tem que ser respeitado por todos também. Eu não vou obrigar ninguém a aceitar o meu conceito de integridade, de princípios, de valores, de moral e de ética. O que eu tenho que fazer é vivê-los, não impor. O outro tem que aceitar, se ele quiser aceitar. Porque a minha missão é simplesmente falar o padrão que eu acredito dentro da Bíblia como regra de fé e prática. Este padrão, o que eu vou fazer com ele é viver e apresentar para o outro que eu tenho uma vida boa quando coloco esses princípios e valores em prática. Agora, se o outro vai querer seguir ou não, é problema dele. É ele com Deus. Porque se Deus não vai castigá-lo por causa disso, não serei eu que tenho que castigá-lo. A minha função é orientar. O cristianismo sempre foi orientador. A palavra de Deus sempre foi orientadora. De Gênesis até Apocalipse, a Bíblia é orientadora. Mas cada um segue aquilo que ele acha que é melhor. É por isso que, já no Antigo Testamento, o que Deus fala é: eis que eu coloco diante de vós a vida e a morte. Eu proponho que você escolha a vida. Isso é Deus falando. Agora, quem quer escolher a morte, ele não vai impedir também. Então, quando nós olhamos para Deus, nós percebemos que Deus ama e respeita todas as pessoas. Mas não quer dizer que essas pessoas que estão fora do seu padrão e fora do seu senhorio, que não aceita a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus, a direção do Espírito Santo sobre a vida dele, não quer dizer que essas pessoas, né, vão participar do reino de Deus. Porque isso nós vamos ver na Bíblia também.
Então, seguindo o texto aqui. Então, versículo 26, de novo aqui, para a gente entender. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, ao contrário da natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em a sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com os homens, e recebendo em si mesmo merecida punição do seu erro. Não é Deus que está punindo, não é Deus que está castigando. Ele fez em si mesmo. Ele trouxe o mal para si mesmo. Então, se há uma rejeição humana com relação a Deus, Deus respeita. O que Deus vai fazer? Ele vai entregar essa pessoa às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, aquilo que ele quer fazer. Você tem vontade de fazer? Faça. Deus não vai te impedir. Mas depois, sustente também as consequências, os males que virão. Porque se Deus orienta, ele orienta para o bem. Se eu faço diferente do bem que Deus está me orientando, eu vou ter um mal, e um mal muito grande. O que acontece aqui? Olha de novo, versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Primeiro, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, ao contrário da natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, o que o texto está falando aqui é que a expressão da homossexualidade, basicamente, é uma rejeição à autoridade divina. E pela rejeição da autoridade divina, mulheres deixam a sua relação natural com os homens e passam a ter relações com outras mulheres. Da mesma forma, homens deixam a sua relação sexual normal, dentro da expressão natural. Ele deixa, isto de lado e passa também a ter a sua intimidade sexual com outro homem. Então, a Bíblia está falando aqui que a rejeição a Deus é que promove este comportamento de sexualidade. E Deus permite que seja assim, porque Deus, falando novamente, ele não vai punir, ele não vai castigar ninguém. Cada um sofre a sua própria punição, porque nós vivemos num mundo, que tem as suas limitações, as suas barreiras. Também o texto ele vai continuar, porque aqui ele já falou dos dois segmentos básicos, mulheres com mulheres, lésbicas, homens com homens homossexuais. Também ele vai enquadrar no texto, lendo o texto por completo, a sexualidade desregrada dos heterossexuais, porque isto também não é aprovado por Deus. Então, um homem que está envolvido com a homossexualidade, uma mulher que está envolvida com o lesbianismo, e um heterossexual que é promíscuo, não faz diferença nenhuma dentro do aspecto bíblico. Todos estão enquadrados dentro da mesma questão da corrupção do pecado. O versículo 28, olha a consequência que vai acontecer. Versículo 28, Romanos 1, 28. E por isso, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes,
soberbos, preguiçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que aprovam aqueles que assim procedem. Não somente os que fazem, mas também os que aprovam aqueles que assim procedem. Então, o texto aqui está falando de quem? Né? Ele está falando de todo o conjunto, dentro dessa expressão de sexualidade que acontece pela rejeição de Deus. Então, o heterossexual desregrado, o lesbianismo, a homossexualidade, e também o que é chamado de simpatizante, aqueles, né, que, como diz o texto aqui, né, terão também a sua punição, porque apesar deles mesmos não praticarem, mas eles concordam, eles aprovam, eles dão apoio, eles dão sustentação à prática daquilo que é ofensivo para Deus. Como eu vou lidar com isso? Essas pessoas podem estar na igreja, voltando à reflexão inicial, podem participar da ceia do Senhor, podem participar da Eucaristia. Qual o problema das pessoas que buscaram este modelo de vida, né, estar expressando um símbolo do cristão, como é a ceia do Senhor, aí expressa nessa figura de Leonardo da Vinci. Então, como que nós vamos lidar com essa situação dentro da Igreja de Cristo? Quando nós olhamos o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, né, que fala a respeito da igreja em Corinto, a igreja de Jesus Cristo em Corinto, então, primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9 em diante, olha o que o texto diz assim, aqui. 1 Coríntios 6, de 9 em diante. Vocês não percebem, né, que este não é o caminho de se viver? Aqui eu estou lendo na linguagem da Bíblia a mensagem, né, para ser uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais tranquila, né? Então eu estou lendo na Bíblia a mensagem. Então, 1 Coríntios 6, 9. Vocês não percebem que este não é o caminho de viver? Os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte do reino de Deus. Olha, os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte de seu reino, não farão parte do reino de Deus. Então, se são pessoas que, como nós vimos em Romanos, rejeitaram a Deus, se acham autossuficientes, não aceitam a forma que o Criador os fez, querem mudar aquilo que o Criador o fez, e por promover essa mudança é que vem a desonra contra Deus, porque é desonroso uma pessoa te oferecer algo com tanto amor, com tanto carinho, com tanto empenho, né, e você simplesmente desprezar aquilo que foi oferecido. Então, o que nós vimos ali no texto de Romanos é que a palavra de Deus está falando que Deus entregou estas pessoas, já que ela se acha tão sábia, tão autossuficiente, né, tão que é capaz de desenvolver o seu próprio curso na vida, o seu próprio caminho, então Deus os entregou. E se Deus os entregou, eles não fazem mais parte do reino de Deus, né, por assumirem esta postura na prática. E aí, ó, o texto continua falando aqui. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra e de tudo que nela existe, e não se qualifica, né, como cidadão do reino de Deus. Estou falando de libertinagem heterossexual. Olha aqui o que eu falei para vocês. Estou falando
de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual, idolatria, ganância e vícios destruidores. Alguns de vocês, por experiência, sabem do que eu estou falando, pois não faz muito tempo vocês estavam nessa lista. Olha o que o apóstolo Paulo está colocando aqui, que na igreja de Corinto existiam pessoas que já foram homossexuais, mulheres que já foram lésbicas, heterossexuais com uma vida promíscua, uma vida absolutamente desregrada. Houve pessoas ali, né, envolvido com vícios, como alcoólatra, por exemplo, e outros vícios. Tinha pessoas ali que eram gananciosas, que destruíam outras pessoas no seu convívio. Então, o que o Paulo está falando? Né? Aqui dentro da igreja, muitos de vocês, já fizeram parte dessa lista. Mas quando aceitaram a Jesus Cristo, quando compreenderam a mensagem da Bíblia, quando aceitaram o senhorio de Cristo, né, tiveram uma mudança de vida. E esta mudança de vida, para resistir o pecado, como fala em Hebreus, capítulo 12, versículo 4, né, para resistir o pecado, muitas vezes o ser humano tem que lutar até o sangue. Para vencer o pecado, ele tem que resistir até o sangue. Por quê? Porque, na maioria das vezes, o que acontece? Um alcoólatra, ele continua sendo alcoólatra. Ele tem que se esforçar e buscar forças em Deus para parar de beber. Da mesma forma, toda a corrupção do pecado que o ser humano vive, se ele quer, né, seguir a palavra de Deus, para dentro dessa palavra ele ter a garantia de vida eterna, então qualquer corrupção do pecado que ele tenha, ele vai ter que resistir até o sangue. Então, isto também envolve a heterossexualidade desregrada, né, dentro da promiscuidade, aquela pessoa que não se domina, tanto homens quanto mulheres, que não se dominam sexualmente, se querem seguir o cristianismo, terá que se dominar, também dentro da homossexualidade em todas as suas faces. Este desejo pode estar dentro de cada um, mas ele não vai poder colocar em prática. Ele vai se conhecer, saber os seus limites, mas saber também que ele tem uma opção de seguir ou não. Serão aceitos dentro da Igreja de Cristo? Claro que sim, serão aceitos, serão abraçados, serão muito bem recebidos. Tenha muitos deles que, pelo processo que já fizeram, não vão poder mudar a sua aparência, vão continuar com a aparência daquilo que já foi transformado, porque tem coisa que não dá para voltar atrás, né? Mas aquela prática da sexualidade que é desaprovada por Deus, né? Isto tem que parar. Então a questão é desrespeito ou inclusão? Se quem teve a ideia de reproduzir esta cena nas Olimpíadas está com a ideia de inclusão, ele tem que lembrar que estas pessoas, para serem inclusas no reino de Deus, ela tem que aceitar a Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador. Elas têm que controlar a sua postura de vida. Ela não pode viver e expressar uma sexualidade diferente daquilo que o Criador, né, representa, daquilo que o Criador fez, daquilo que o Criador indica que nós sigamos. Se elas têm a corrupção do pecado nessa área, Deus não vai rejeitá-las por causa disso. Deus vai amar, vai abraçar, e todos os cristãos devem amar e devem abraçar. Se qualquer uma dessas pessoas chegassem na nossa igreja, seriam muito bem recebidas, seriam abraçadas, seriam acompanhadas, mas ao longo da sua vida, decidir se ela vai continuar praticando aquilo que ofende a Deus ou não, isso é decisão dela.
A palavra de Deus, o próprio Deus, a igreja, ela só é orientadora daquilo que nós acreditamos que é correto. Então, a inclusão do cristianismo, ela vem do amor que nós devemos ter uns pelos outros, independente de orientação sexual, independente de religião, independente das expressões sociais, independente dos credos ou das raças, independente de qualquer expressão que nos diferenciam, todos têm que ser respeitados e inclusos uns aos outros pelo amor. Agora, dentro da nossa orientação bíblica, nós temos que compreender que isto não faz parte da essência de Deus e da aprovação de Deus para a vida. Olha aqui que no versículo 9 de 1 Coríntios 6, logo no versículo 9, ele já coloca assim: vocês não percebem que este não é o caminho de se viver? Os injustos que não se preocupam com Deus, não farão parte do seu reino. Então, os injustos que não aceitam, que não se preocupam em seguir as orientações de Deus, não serão aceitos no seu reino. Qualquer pessoa tem a opção de rejeitar a vontade de Deus, a palavra de Deus, a orientação de Deus. Qualquer pessoa tem, mas não faz parte do reino de Deus. É isso que o texto deixa bem claro. A sequência do texto, quando ele vai falar aqui, estou falando de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual, idolatria, ganância e vícios destruidores. Alguns de vocês, por experiência, sabem do que eu estou falando, pois não faz muito tempo vocês estavam nessa lista. Agora, olha a diferença. Por que que eles fazem parte da igreja? Por que que eles são membros da igreja? Por que que eles fazem parte do reino de Deus, mesmo tendo sido homossexuais praticantes, mesmo tendo prática de vícios, mesmo sendo um heterossexual com a prática da promiscuidade sexual, né? Então, por que que essas pessoas, né, estão ali na igreja? Olha aqui a sequência do texto, o que fala. Mas vocês foram purificados e tiveram uma nova chance oferecida por Jesus, nosso Senhor e Messias, e pelo Deus presente em nós, o Espírito. Deus presente em nós, o Espírito, independente de qualquer pessoa. Todo aquele que recebe a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, ele vai receber o Espírito Santo, o Deus que habita em você. E esta beleza de receber o Espírito Santo é que vai promover uma transformação natural de dentro para fora, sem imposição, sem legalismo, sem desrespeito, sem obrigar a pessoa a fazer aquilo que ele não quer. Respeito é necessário, mas permitir que o Espírito Santo trabalhe em cada um de dentro para fora, né? Se expressando de dentro para fora. E aí ele vai colocar aqui, só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Só porque existem leis, né, para que as pessoas se respeitem, né, e devem existir de fato essas leis, porque principalmente na questão da orientação sexual, as pessoas devem ser respeitadas em tudo o que elas decidem, em todas as áreas da vida, mas nessa questão da expressividade sexual, todos devem ser respeitados. Mas isso não quer dizer que Deus, né, vai aprovar ou vai aceitar as coisas dessa maneira. E é o que ele coloca aqui. Só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo o
que tenho direito de fazer, seria um escravo dos meus caprichos. Seria um escravo dos meus caprichos. A questão é, se eu faço tudo o que eu quero, porque a corrupção do pecado leva a eu fazer muitas coisas que desagradam a Deus, se eu fizer tudo o que eu quero, então eu não sou mais servo de Deus. Eu não sou mais filho de Deus, eu sou escravo do pecado. E eu tenho a oportunidade de mudar essa perspectiva. Eu não preciso ser escravo do pecado. Eu posso permanecer na Constituição como filho de Deus. Eu posso receber a Deus como meu único Senhor ou Salvador. Então, concluindo, se a intenção foi de inclusão para que todos participem do cristianismo, a grande verdade é que essa tentativa de inclusão levou, sim, ao desrespeito. E ao desrespeito pela inconsciência, pela ignorância. Eu posso trazer até uma certa margem de certeza que as pessoas que organizaram e as que participaram deste momento não têm noção do que eu falei aqui para vocês. Não tem noção do que a Bíblia fala a respeito disso. Não tem noção do que é um relacionamento íntegro, fiel, verdadeiro e sincero com Deus. As pessoas não têm noção do que é a responsabilidade de representar a Deus, sendo naturalmente a sua imagem e a sua semelhança. Se tivessem noção disso, não fariam o que fazem. Então, houve desrespeito? Houve sim. Se a tentativa foi inclusão, né, foi uma tentativa que não deu certo. Não é assim que se faz. É da maneira correta. Respeitando todas as religiões, todas as denominações e todo ser humano na sua escolha. Eu não estou aqui desrespeitando a escolha de ninguém. Eu respeito a todos. Todos são amados, todos são abraçados. Eu estou apresentando uma exposição bíblica dentro da expressão de fé do cristianismo. E a todos que compreendem que essa é a maneira certa de viver para amar a Deus, adorar a Deus, seguir o que Jesus fala. O que é que Jesus fala? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É isso que nós buscamos fazer. Adorar a Deus com integridade, com fidelidade, né? Cuidar da manutenção diária da nossa salvação para a vida eterna em Jesus Cristo, que logo está voltando. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos de um modo muito especial sobre esta situação em que o mundo cristão ficou indignado e não está sabendo, na verdade, lidar direito com essa situação. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, iniquidades, transgressões e culpas. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo esteja alcançando todas essas pessoas que participaram deste momento tão polêmico que foi transmitido pela abertura da Copa. Que eles recebam da tua palavra, do teu poder, do teu amor, que o Senhor se faça presente a cada um deles, como já se fez presente e se faz todos os dias em nossas vidas. Nós te agradecemos pelas bênçãos e cuidados e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que você possa meditar nessa reflexão, volte para ouvir novamente, deixe o Espírito Santo falar com você. O amor deve ser a base de todo cristão. É nisto que somos conhecidos, que somos discípulos de Jesus, se tivermos amor uns aos outros. Deus abençoe. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus.